Olá a todos do Núcleo Espírita Universitário da UERJ. No vídeo de hoje eu pretendo falar um pouco sobre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Quando nós lemos esses três evangelhos lá na Bíblia, no Novo Testamento, nós percebemos muitas semelhanças nas narrativas presentes nesses três evangelhos acerca da história atribuída a Jesus. De onde vem essa semelhança? Os pesquisadores se debruçaram muito sobre esses textos, analisando-os a fundo, levantando hipóteses explicativas para dar conta dessa semelhança. E dentre as hipóteses estudadas, aquela que é de longe a que encontra mais respaldo, mais fundamento, é a hipótese que coloca o Evangelho de Marcos como o evangelho mais antigo. O Evangelho de Marcos teria sido escrito ali por volta do início do ano 70, logo após um evento fatídico da destruição do Templo de Jerusalém. Essa destruição do Templo de Jerusalém teria ocorrido em função da repressão do Império Romano à revolta dos judeus. Então, houve uma guerra em função dessa revolta, que durou do ano 66 ao ano 70 e culminou com o cerco de Jerusalém e a destruição do templo. O Evangelho de Marcos, então, vai ser escrito logo após esses eventos. Mateus e Lucas vão escrever seus evangelhos em torno dos anos 80 e 90. E cada um, a seu modo, independentemente um do outro, vão lançar mão do texto de Marcos e vão aproveitar muito material do texto de Marcos para compor, cada um a seu modo, o seu próprio texto, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. É por conta disso que esses três evangelhos vão ter muitas narrativas em comum. Então, aqui, apenas para ilustrar algumas das passagens presentes no Evangelho de Marcos, que vão ser copiadas na sua totalidade ou com algumas modificações nos Evangelhos de Mateus e Lucas, nós vamos ter a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a escolha dos 12 apóstolos, muitas curas e parábolas narradas no Evangelho de Marcos, a multiplicação dos pães, a transfiguração, a entrada triunfal em Jerusalém, a expulsão dos vendilhões do templo, a traição de Judas, a última ceia, o julgamento de Jesus perante Pilatos, a negação de Pedro, a libertação de Barrabás, o caminho do Calvário, a crucificação, o túmulo vazio. Portanto, veja quantos elementos presentes na narrativa do Evangelho de Marcos vão servir de base para as narrativas de Mateus e Lucas na composição dos seus respectivos evangelhos. No entanto, quando nós observamos essas narrativas, além das semelhanças muito grandes, nós vemos que, por vezes, Mateus e Lucas fazem modificações ao texto de Marcos, por diferentes motivos. Então, eu vou apresentar aqui a passagem da cura de um endemoniado, que está presente no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 14, Mateus 8, 28 a 33, Lucas 8, 26 a 34. Essa passagem, Jesus está no território da Decápolis e se depara com um endemoniado que se encontra nos cemitérios, acorrentado, e ele rompe as correntes, e ele é tomado por uma legião de demônios, e Jesus vai expulsar o demônio desse endemoniado. A passagem ela é contada nesses três evangelhos, em linhas gerais é a mesma história, mas há um detalhe que Mateus modificou da narrativa de Marcos, que vale a pena a gente conferir. Então, logo no início da narrativa de Marcos, capítulo 5, versículo 1,
nós vamos ter a seguinte passagem. E chegaram à outra margem do mar, no caso é o mar da Galileia, a terra dos Gerazenos. Bom, a cidade de Gerasa distava do mar da Galileia cerca de 40 quilômetros, era muito distante. E se vocês não se lembram do desfecho dessa história da cura do endemoniado, quando Jesus expulsa os demônios, eles pedem para que eles seja permitido entrar numa vara de porcos que pastava ali nas proximidades. Jesus permite e os porcos se precipitam no mar, se precipitam no desfiladeiro e se afogam no mar. No entanto, a cidade de Gerasa dista 40 quilômetros do mar da Galileia. Ora, é um problema sério aqui da narrativa, né? Um problema geográfico. Como Mateus, então, vai lidar com essa questão? Logo no início da narrativa de Mateus, capítulo 8, versículo 28, o que nós vamos ver? Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, e a narrativa continua, então veja que já não são mais os Gerazenos, são agora os Gadarenos. Então Mateus faz uma correção geográfica e situa esse episódio em Gadara, uma cidade mais próxima do mar da Galileia do que Gerasa. Eu vou colocar aqui um mapinha, aqui do lado aí do texto, para que a gente possa dar uma olhada nisso. Então, primeiro, marcando aqui Gerasa com uma estrela bem grande, mostrando como a cidade de Gerasa está no meio assim do território, distante tanto do Mar Morto, que se encontra lá embaixo no mapa, como do Mar da Galileia, um pouco mais acima. Está a 40 quilômetros do Mar da Galileia, portanto impossível que uma vara de porcos se precipite por um desfiladeiro e se afogue no mar. Então Mateus vai situar o episódio em Gadara. Vou marcar com a estrela aqui, ó, a cidade de Gadara, que fica mais próximo do Mar da Galileia, como vocês podem ver. No entanto, ela ainda está bem distante do Mar da Galileia, cerca de 8 quilômetros, o que torna ainda implausível a história da morte por afogamento dos porcos. No entanto, há claramente aqui uma tentativa de corrigir um problema geográfico na narrativa. Essa, portanto, foi provavelmente a intenção do autor do Evangelho de Mateus ao fazer essa pequena mudança na narrativa. Uma outra narrativa, a cura de um paralítico, nós vamos encontrar em Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12, Mateus 9, 1 a 8, Lucas 5, 17 a 26, é aquela passagem onde um paralítico está sendo levado num leito até Jesus, só que Jesus está dentro de uma casa e há uma multidão cercando Jesus. As pessoas não conseguem se aproximar com o paralítico, então eles resolvem subir pelo teto da casa, fazer um buraco e descer o paralítico pelo teto até onde se encontrava Jesus. Nós vamos ver que Lucas faz uma alteração na narrativa de Marcos. E o que nós vamos ter então? Em Marcos, capítulo 2, versículo 4, está dito que e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o teto no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Ora, é preciso compreender que naquela região do interior da Galileia, da região campesina, as casas tinham um teto feito com fibras de vegetais da região, formando uma espécie de arcabouço, onde se jogava uma massa feita com o próprio solo argiloso, molhado com água, que ao secar formava uma cobertura, que era o teto dessas casas. Por isso, aquelas pessoas que estão levando o doente fazem um buraco, eles retiram a
parte dessa maçaroca feita com terra e fibras vegetais, abrem o buraco e descem o leito para dentro do ambiente da casa. No entanto, parece que o autor do Evangelho de Lucas vivia uma realidade diferente, falava para um outro público, diferente daquele que era o público-alvo do Evangelho de Marcos. Lucas vai fazer a seguinte mudança no texto, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao teto e o desceram no leito por entre as telhas, para o meio, diante de Jesus. Então, o teto aqui da casa, no Evangelho de Lucas, é coberto por telhas. Isso era tipicamente um tipo de construção encontrado nas áreas mais urbanas, mais helenizadas. Portanto, é possível que Lucas esteja aqui fazendo uma adaptação da história para o ambiente no qual ele está produzindo o texto e para o público-alvo que ele quer atingir, que não conhece aquele teto típico do interior da Galileia. Então, essa é uma outra razão para a alteração no texto. Agora, por vezes, o que motivava a mudança no texto era uma questão teológica, era o objetivo de divinizar a figura de Jesus. Eu vou pegar aqui agora a passagem da cura da sogra de Pedro. Ela é uma passagem bem curtinha, aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 31, Mateus 8, 14 a 15, Lucas 4, 38 a 41. Primeiro, vamos analisar o texto de Marcos, que eu estou colocando aqui embaixo. Vamos ver como é que Marcos conta essa história. E logo saindo eles da sinagoga, foram para a casa de Simão e André, com Tiago e João. Então percebam, Jesus está num grupo, está com eles, no plural. Estão saindo da sinagoga, um grupo de amigos, que se dirige à casa de dois desses amigos, né? Simão e André. Então vejam que o Evangelho de Marcos pinta aqui uma cena bem pitoresca, bem do dia a dia. A gente consegue imaginar a cena de Jesus junto com os discípulos, que eram também amigos dele, caminhando em direção à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram dela. Então, podemos imaginar aqui uma cena, né? Estão todos reunidos ali na casa e no meio da conversa se menciona, poxa, a sogra de Simão está com febre. É, como eu dizia, um retrato assim do cotidiano bem interessante que Marcos apresenta para nós. E, aproximando-se, levantou-a, tomando-a pela mão. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Então veja, depois que Jesus toma conhecimento de que a sogra de Simão está com febre, em função do que foi conversado ali entre ele e os discípulos, ele se aproxima e, com um gesto muito humano, levanta a sogra de Pedro, tomando-a pela mão, né, como quem ajuda uma pessoa a se levantar. Nesse momento, a febre a deixa e ela começa a servi-los. Então veja como é um gesto muito natural, muito humano. E tirando aqui o fato de a febre ter desaparecido, ou seja, do fenômeno da cura em si, todo o restante da narrativa é muito uma cena do dia a dia, muito próxima do cotidiano de qualquer pessoa. Não há nada de fantástico, de espetacular nessa narrativa, né? É um Jesus aqui muito humano, um Jesus que não se diferencia muito no dia a dia de seus discípulos, de seus amigos, daqueles que convivem com ele. Vamos agora observar como é que Mateus relatou essa passagem no seu evangelho. Nós vamos ver que vai fazer, tanto Mateus quanto Lucas vão fazer modificações
importantes. Então começa assim. E entrando na casa de Pedro, bom, Pedro e Simão são a mesma pessoa, aqui é apenas uma diferença na maneira como se refere à mesma pessoa. Mas percebam que Jesus aqui parece estar entrando sozinho. Já não há aqui criação aqui da cena de Jesus com seus amigos, com seus discípulos. Ele parece andar só, se dirigindo à casa de Pedro. Todo aquele ambiente de companheirismo que foi criado na narrativa de Marcos está fora aqui. Jesus viu a sogra dele deitada e com muita febre. Então perceba, ninguém comenta com Jesus, ele não interage com ninguém, ele próprio vê a sogra de Pedro deitada e com febre. E tocou na mão dela, e logo a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Então veja que agora, em vez daquele gesto humano de erguer a pessoa, ajudar a pessoa a se levantar, tomando-a pela mão, ele apenas toca na mão dela e a febre a deixa. Então perceba como aqui Jesus age sozinho, anda sozinho e realiza a cura com apenas um toque. A narrativa lembra muito a narrativa de super-heróis que agem por conta própria, solitários, veem o problema, vão lá e resolvem e seguem adiante. Já não tem mais aquele ambiente do cotidiano, do companheirismo, do dia a dia, aqueles traços que a narrativa de Marcos traz, já uma narrativa mais fantástica. O Jesus aqui já tem um poder de curar apenas com um toque e já está diferenciado dos seus discípulos por andar sozinho. Vamos ver agora como é que Lucas narra essa mesma passagem. Saindo da sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão. Então, uma vez mais aqui, Lucas também, acompanhando Mateus, vai posicionar Jesus sozinho. Ele já não anda mais acompanhado, ele já está diferenciado dos outros também. A sogra de Simão estava com muita febre e rogaram a ele em seu favor. Agora percebam, dirigem a Jesus, mas se dirigem a ele como se estivessem se dirigindo a uma divindade, a alguém que tem poderes. Ele já não é mais um companheiro que sai de um evento e que caminha com seus amigos para a casa de alguém. Ele é alguém que é visto como aquele que pode trazer a cura, aquele que já é visto assim como algo superior, uma verdadeira divindade. Eles rogam a ele em favor da sogra de Pedro. Inclinando-se sobre ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, começou a servi-los. Então perceba que aqui não há mais toque. Se em Marcos Jesus estende a sua mão e ajuda a sogra de Pedro a se levantar, em Mateus a cura é com apenas um toque, em Lucas não há mais toque. Jesus se inclina sobre a sogra de Pedro como se fosse um anjo pairando sobre ela, repreende a febre e a febre a deixa. E ela, levantando-se, começa a servi-los. Então perceba que a história aqui ainda é mais fantástica. Jesus tem quase que um poder sobrenatural, é visto praticamente como um anjo, como um ser que tem poderes de repreender até mesmo a febre. E sequer toca na sogra de Pedro. Então perceba como essa mesma narrativa do Evangelho de Marcos passando para Mateus e para Lucas vai ganhando outros contornos. E a figura de Jesus vai sendo cada vez mais divinizada. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like. Se quiserem fazer algum comentário, alguma crítica, alguma pergunta,
Fiquem à vontade. Espero vocês no próximo vídeo.